Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Seguindo aqui com um show de Copa, no quarto episódio da série vamos falar da seleção da Austrália, que se encontra no grupo C da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Antes, algumas informações dessa seleção. Vai disputar a sua quinta Copa do Mundo na história, a quarta seguida. Desde 2006, vem disputando Copas do Mundo a seleção australiana. Só que para a Copa do Mundo desse ano foi difícil. Ela teve de passar por 2 repescagens antes de poder disputar o Mundial deste ano. Algumas curiosidades: aplicou uma das maiores goleadas da história do futebol, 31-0 para cima da Samoa Americana em 2001 e desde 2006 disputa eliminatórias com países da Ásia. A Austrália, como vocês devem saber, se encontra na Oceania, mas ela disputa eliminatórias com países asiáticos por uma iniciativa da própria Federação Australiana, que queria elevar o nível de competitividade do futebol, porque a diferença da seleção australiana para as outras da Oceania é muito grande. Falando das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a Austrália ficou em terceiro lugar na terceira fase de seu grupo, atrás do Japão e da Arábia Saudita. As duas seleções indo direto para a fase de grupos e a Austrália tendo que enfrentar a repescagem. A seleção australiana ficou empatada com a Arábia Saudita em número de pontos, mas ficou atrás no número de vitórias e também no saldo de gols. A primeira repescagem da Austrália foi contra a seleção da Síria, jogando fora de casa na Malásia, a Síria que passa por uma guerra civil já há alguns anos e não pode mandar partidas por lá. Com isso, eles definiram as partidas como mandante na Malásia. A Austrália saiu na frente com um gol do Robbie Kruse, meia atacante, camisa 10 da seleção australiana, e a Síria empatou aos 40 minutos do segundo tempo com um pênalti sofrido pelo Omar Al-Soma. Ele mesmo cobrou e fez o gol de empate da Síria 1-1. No jogo da volta, o tempo regulamentar terminou empatado em 1-1 e na prorrogação a Austrália conseguiu derrotar a Síria. Mas logo aos 6 minutos foram os sírios quem saíram na frente, de novo com o Omar Al-Soma, recebendo essa bola e mandando para o fundo do gol sem chances para o goleiro Matthew Ryan. A Austrália empatou ainda no primeiro tempo com a cabeçada do Tim Cahill, referência da seleção australiana, maior artilheiro dessa seleção, 38 anos de idade. A Síria teve um jogador expulso no segundo tempo da prorrogação, o que facilitou o trabalho para a seleção australiana. Chegada atrasada do jogador sírio em cima do Robbie Kruse. E na jogada pela esquerda, o Kruse faz o lançamento e o Tim Cahill de cabeça de novo manda para o gol. Essa é a marca registrada do atacante, que deverá disputar a sua quarta Copa do Mundo pela seleção australiana. Na segunda repescagem, a Austrália enfrentou a seleção de Honduras. Primeiro jogo fora de casa, empate em 0-0. Em novembro do ano passado, o estado do gramado muito ruim, a Austrália teve dificuldades e o placar terminou em 0-0. Já na partida de volta, em Sydney, a Austrália aplicou 3-1 para cima da seleção hondurenha, garantindo a vaga para a Copa do Mundo. O primeiro gol foi marcado por Jedinak nessa cobrança de falta. A bola desviou no zagueiro e entrou no gol. O segundo gol saiu de um pênalti, mão na bola do jogador de Honduras. O árbitro argentino Néstor Pitana marcou a infração. Pênalti claro para a seleção australiana. De novo Jedinak na bola, fazendo o segundo gol da Austrália. Um dos mais experientes jogadores dessa seleção. Aí aos 40 minutos do segundo tempo, bola enfiada, Robbie Kruse ia fazer o gol. Aí o jogador de Honduras chegou totalmente atrasado. Mais um pênalti para a seleção australiana. E de novo, o Jedinak foi para a bola e fez o terceiro dele e o terceiro da Austrália, derrotando Honduras na segunda repescagem. A seleção hondurenha chegou até a diminuir aos 49 minutos do segundo tempo com Alberto Elis. Mas final de jogo, vitória da Austrália por 3-1, incontestável, e disputando agora a Copa do Mundo de 2018. Falando da parte tática da seleção australiana, esse foi o esquema tático utilizado na vitória por 3-1 contra Honduras.
Os destaques dessa seleção: o goleiro Matt Ryan, do Brighton, que disputa a primeira divisão da Inglaterra, a Premier League. Leque, atacante do Hertha Berlim da Alemanha, que disputa a primeira divisão do futebol alemão, a Bundesliga. O Jedinak, que vai para sua terceira Copa do Mundo com a seleção da Austrália. E Aaron Mooy, meio-campo do Huddersfield Town, que também disputa a Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. Além, é claro, da grande estrela da seleção da Austrália, Tim Cahill, 38 anos, indo para a sua quarta Copa do Mundo, maior artilheiro da história da seleção da Austrália, com 50 gols marcados, e se fizer um gol na Copa do Mundo de 2018, ele vai entrar para um seleto grupo de jogadores, que conta com os alemães Uwe Seeler e o Miroslav Klose e o Rei Pelé. Esses jogadores marcaram gols em 4 edições diferentes de Copa do Mundo. Analisando agora o grupo da Austrália na Copa, grupo C, ao lado de França, Peru e Dinamarca. Dessas seleções, a Austrália é a pior colocada no ranking da FIFA. A ordem dos jogos da fase de grupos: a Austrália começa enfrentando a França em Kazan. Na segunda rodada, joga contra a Dinamarca em Samara. E finalizando a fase de grupos, enfrenta a seleção peruana em Sochi. Quem quiser acompanhar os jogos da Austrália nessa primeira fase vai ter que acordar cedo aqui no Brasil para ver as partidas da seleção australiana. Apesar de não estar em um grupo muito complicado, eu acredito que a Austrália não deve passar da primeira fase. A França deve terminar na primeira colocação pelo favoritismo, pelos jogadores que tem, mas considero a seleção peruana e a Dinamarca com jogadores melhores do que a seleção australiana, que podem fazer a diferença. Na teoria, para mim, a Austrália fica na primeira fase, na última colocação nesse grupo C. No próximo episódio, iremos falar da Bélgica, que, como gostam de dizer, a promissora geração belga. Será que esses jovens jogadores poderão levar a Bélgica a fazer um bom papel na Copa do Mundo? Para saber essa resposta, não deixe de se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo aqui do Show de Copa no próximo episódio, falando da seleção belga. Valeu, galera, aquele abraço, tudo de bom, até a próxima!